Mãe engravidou de mim muito nova, com 14 anos. E quando ela engravidou, ela foi deixada pelo meu pai, né? Meu pai abandonou, deixou ela grávida em uma cidade pequena do Rio Grande do Norte, ali em Natal. E quando ela foi abandonada, logo com 3 meses de gravidez, a minha mãe sofreu um acidente. E com 14 anos, ela foi, cometida desse acidente, ficou no hospital por muito tempo. E quando ela estava no hospital, o médico chegou e falou assim, olha, chegou para minha avó, por parte de pai, que querendo ou não, mesmo meu pai me abandonando, a minha avó estava presente por parte de pai. E o médico chegou e disse assim, olha, essa criança não vai poder nascer. Ela está fraca, estava se alimentando só abaixo de sonda. E a gente vai ter que tirar a criança, porque senão ela corre um risco de morte. Então, ali começou algo no mundo espiritual. A minha avó, por parte de pai, assinou a minha sentença de morte, né? Então, ali, a minha mãe, sem saber de nada, a minha avó assina. Mas Deus, ele é tremendo. Quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém lhe para, ninguém lhe frustra. E o que aconteceu quando o médico vem chegar para fazer o procedimento, um dia anterior, a minha mãe, ela recebe a visita de alguém. E hoje nós sabemos que esse alguém era um anjo de Deus. E esse homem alto, todo de branco, chegou para minha mãe e falou assim, a criança que está no seu ventre não vai morrer. E a criança que está no seu ventre é um profeta. Eu estou entregando ele para as nações. Vai chegar um tempo que você não vai ver ele, mas você vai ouvir a voz dele. Você vai ver ele na TV. E aí a minha mãe não entendeu. Aquele homem, que eu sei que era o anjo, que minha mãe hoje também sabe, falou assim, esse profeta é um Davi. E o que aconteceu? Passou, a minha mãe dorme e quando ela acorda, doutor Marcelo, que até hoje quando me vê fica impactado, ele chora porque ele disse que a partir daquele momento ele começou a crer em Deus. O médico chega e quando o doutor Marcelo chega, ele disse assim, nós precisamos fazer um procedimento. E a minha mãe falou assim, não, o médico veio aqui antes e o médico falou que ninguém vai tirar a criança. Eu estou grávida de um profeta, de um menino. E ninguém, o médico doutor Marcelo, eu nasci em Seramirim, uma cidade muito pequena. Ele disse, não tem nenhum médico aqui. Eu sou o único médico da região. Meu Deus. Então a minha avó, por parte de mãe, sem saber que a minha outra avó tinha assinado, porque foi tudo, por trás, a minha avó, por parte de mãe, disse assim, não, isso é um sinal de Deus. Ninguém vai tirar essa criança. E o médico disse, corre risco dela falecer, corre risco dos dois morrerem no parto. E sabe o que aconteceu? Minha mãe esperou. Depois, 4 meses, descobriram que eu estava grávida de um menino. E aí a minha mãe foi melhorando, mas eu já nasci com uma anemia muito forte. Já nasci muito doente e o inimigo querendo já ceifar minha vida. Mas o Senhor, ele é incrível e ele é poderoso e os planos de Deus nunca serão frustrados. Eu sinto de dizer para alguém que está aqui, os planos de Deus para a sua vida não vai ser frustrado. Ninguém vai tomar o que Deus tem para você. Ninguém vai tirar aquilo que é seu por herança. Deus está com você. Você só precisa crer de todo o seu coração. Mas a minha mãe creu mesmo sendo uma jovem adolescente, cuidando de mim, com a ajuda da minha avó, com a ajuda do meu avô, sem a presença do meu pai. Então, com 5 anos de idade, o profético começou a ser ativado na minha vida. Eu começava a ver coisas. Telões apareciam na minha frente, frases apareciam na minha frente, e eu começava a ver coisas, mas eu não entendia, eu era muito criança. Então, com 7 anos, a minha avó, que é a minha maior inspiração, minha avó Luzia Amaro, que eu tanto amo, mulher de Deus, assembleana, aleluia, que ama Jesus de verdade, ela me levava para a igreja. E na Assembleia de Deus eles gostam muito de orar muito alto, de pular, de dançar. E eu ia por ela, eu não queria ir para a igreja, gente. Então o que aconteceu? Eu ia para a igreja pela minha avó, não porque eu queria e não porque eu gostava. Então eu cheguei um dia para minha avó e disse, vó, eu não quero ir mais para a sua igreja, eu não gosto. Mas a minha avó, muito sábia, cheia do Espírito Santo, é aí onde eu vou chegar ao grande propósito. A minha avó disse assim, eu vou fazer um propósito com você. Durante 40 dias, você vai jejuar todos os dias. Você vai ler a Bíblia e você vai orar.
E ela exigiu de mim que tinha que ser todo dia às 3 da manhã que eu precisava orar. Com quantos anos? Eu com 8 anos de idade. Então, por isso que até hoje eu oro às 3 da manhã. Todo mundo que me conhece sabe. Então, por obediência à minha avó, eu comecei a obedecer, eu obedeci. Então, eu orava, Karina, não sentia nada. Eu lia a palavra, não entendia nada. Nada. 1 semana, 2 semanas. Então, eu acordava para orar, eu jejuava durante o dia, eu lia a palavra, mas eu não entendia nada. Mas com 3 semanas nesse mesmo propósito, diante da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está dentro desse estúdio, sabe o que aconteceu? Eu estava de joelho orando e pela primeira vez eu vi um anjo, alabaçúbria, passando dentro daquele quarto e eu nem sabia que existia esse anjo. Era um anjo de 6 asas, um serafim. E começou a dançar dentro do meu quarto e eu comecei a dar glória. E ali naquele exato momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 8 anos eu comecei a falar em línguas estranhas. E foi pela primeira vez que eu ouvi 3 vezes uma voz suave. A voz de Deus disse assim: eu te chamei para as nações. Repetiu 3 vezes. Naquele dia em diante, Karina, eu comecei a amar Deus, não somente pela experiência, mas realmente, aleluia, porque eu comecei a entender a palavra. Eu comecei a entender que isso aqui sim é vida, que isso aqui sim muda a nossa vida. E muitos perecem por falta de conhecimento. Muitos perecem porque não tira tempo para a palavra.